Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, na nossa videoaula, você vai aprender como identificar a reversão da tendência das ações em apenas 3 passos. Serão 3 passos para você identificar quando a ação vai reverter a sua tendência de alta ou quando a ação vai reverter para a sua tendência de baixa no preço do ativo. E para isso você tem que saber um passo a passo, você tem que saber algumas premissas, mas como é muito importante você começar do início, tá? Sempre começa de um ponto em que, por mais que pareça óbvio, não é óbvio o suficiente para você, tá? Por mais que você possa parecer bobo, por mais que possa parecer fácil demais, nunca é fácil demais. Sempre tem alguma coisinha, sempre tem algum detalhe em que você pode aprender para melhorar suas operações para você faturar no mercado financeiro. Até porque aqui você está lidando com o seu dinheiro e muitas vezes um dinheiro que foi guardado por anos e você hoje não sabe como operar, não sabe como investir, não sabe o que fazer com esse dinheiro. Bom, nesse vídeo hoje você vai aprender aí em apenas 3 passos como identificar uma reversão de tendência no preço. São técnicas aí que eu utilizei também quando eu iniciei no mercado, utilizo muito dela até hoje, tá? Mas o que eu vou mostrar aqui para você é algo que você possa praticar no seu dia a dia, que você possa praticar nas suas operações de swing trade, em qualquer ação, em qualquer ativo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Mas por que é importante você saber a reversão da tendência? É importante você saber as estruturas que pode indicar uma reversão de tendência para você conseguir agitar o seu stop, para você saber se é o momento ou não de sair da operação, para você conseguir maximizar o seu ganho. Se entrou naquela região de formou uma estrutura, formou algum pullback ali que abaixo uma média móvel, por exemplo, em que a tendência estava de alta, vou explicar um pouco mais isso ao longo do vídeo, pode indicar para você uma tendência de baixa no mercado. Né? São dicas aí, são coisas que você tem que ficar de olho para você saber quando você deve sair da operação ou se você continua na operação. E mais importante, né, para você não pagar caro em uma ação que pode estar esticada demais, para você já cortar aí, já não entrar numa operação, aliás, em que possa te dar prejuízo, tá? Bom, o que é a reversão de tendência? Né? Reversão de tendência é depois que o preço da ação, depois que o preço do ativo, depois que ele subiu demais, ele pode entrar numa região de confusão de mercado em que ele possa descer novamente, né? Ou seja, depois de uma grande impulsão, o preço do ativo ele pode se corrigir até um momento em que ele possa bater em um determinado ponto em que possa ser identificado para você que é a reversão de tendência da ação. Que ponto é esse? Geralmente é quando o preço, a retração desse preço, ele atinge os 50% e atravessa 50% da impulsão principal. Como assim, Arion? Foi muito técnico agora. Vamos lá, o passo a passo. O que é impulsão, né? Impulsão é quando o preço sobe muito ou desce, se for para uma tendência de baixa, mas o preço sobe muito, há uma retração. Isso daqui, esse esticamento é a impulsão, onde há uma demanda muito forte de compradores, correto? E aqui é uma retração, onde há uma pequena demanda para vender as suas ações, para você sair da sua operação. Tá? Então, a impulsão, a retração. Como também na teoria de Dow. Dow dizia que o gráfico se move em tendências de alta, tendência de baixa e lateralizado. São as 3 tendências de uma ação. Tá? E isso você consegue analisar no gráfico. Se houve essa impulsão aqui e essa retração no gráfico, você consegue identificar através de pequenas porcentagens qual o nível de retração e qual o momento em que ele atinge uma reversão. Por exemplo, o gráfico pode atingir 30% da impulsão, pode atingir esses 30% para haver formando um pullback, né, em que o preço faz esse movimento aqui novamente para sua tendência de alta. Ou ele pode simplesmente vir a um pouco mais, aí 45%, 40%, para voltar para sua tendência de alta, utilizando utilizando o pullback, até porque você consegue dessa maneira identificar o fundo do pullback.
ou o gráfico ele pode atingir 50% do movimento principal, desse movimento principal, que ele atinge 50% e volta para uma tendência de alta. Isso até o momento é uma correção. Porém, quando ele atinge os 50% e continua sua tendência de baixa, fazendo fundo mais alto que o fundo anterior, ele demonstra para mim que há uma reversão de tendência, tá? Se atingir 50% e romper esse 50% desse movimento principal, isso indica para mim que a reversão de tendência ela é muito mais forte e que para ela voltar a subir vai demorar muito mais do que se ela atingisse os 50% e voltasse a subir, ou se ela atingisse aí os 30% e voltasse a subir, tá? Isso daí são algumas premissas importantes para você identificar a reversão de tendência. A tendência ela é formada com fundo mais alto que o fundo anterior para a tendência de alta, né? Como aqui no gráfico. O gráfico está informando para mim que há fundos mais altos que os fundos anteriores, formando aí a tendência de alta. Isso daqui, esses pequenos candles vermelhos aqui contra a tendência principal, é apenas a correção. E é nessa correção aqui que você tem que tomar cuidado para não acreditar que é uma reversão, tá? Porque muita gente acha que compra, acha não, as pessoas fazem isso aqui, ó. Compra a ação, caiu até aqui, vai lá e vende porque tomou um prejuízo e a ação volta a subir. Aí vai lá e fica com aquela dor de quem, perdi, não fui paciente, perdi dinheiro à toa, voltou a subir. Aí fica aquela mania de achar que bolsa é cassino. Não é cassino, é você que não sabe analisar o gráfico, tá? E isso é normal para quem está iniciando. Eu já passei por isso, mas o importante é você buscar o aprendizado, buscar saber como identificar esses momentos para comprar e vender as ações, e como eu sempre ensino aqui no canal, você ter retornos acima de 10% por operação no mercado de ações, é o que os alunos a fórmula do Swing Trade aprende, é o que os membros da Sote Trader copiam as operações, sempre com operações com ganhos acima de 10%, porque são com essas operações que tem lucro real no mercado e você consegue se posicionar em várias ações, e com essas várias ações você tem um lucro exponencial na bolsa. Bom, essa é a tendência, tá? É como as ondas no mar. Tendência é formada por isso aqui. Tendência de baixa é a mesma coisa, com gráfico em queda, tá? A reversão de tendência é quando ele atinge um determinado topo em que ele se torna caro demais, né? O preço se torna caro demais, vamos dizer assim. Então, se esse preço se torna caro demais e ninguém sabe que o preço está caro demais ou barato demais na ação, tá? Nós identificamos o padrão no gráfico, em que pode nos ajudar, em que vai nos ajudar a identificar uma zona de confusão, em que essa zona de confusão vai demonstrar para a gente que há demanda vendedora ou demanda compradora para que haja uma reversão de tendência no preço do ativo. E com essa demanda, a leitura dessa demanda, que você vai sair da operação, você vai continuar na operação, tá? Enquanto o preço estiver fazendo esse movimento de impulsão e retração, ele está em uma tendência de alta no mercado, incluindo a média móvel de 20 períodos. Com essa média móvel aqui, você consegue identificar a tendência, o suporte da ação, a resistência da ação, períodos de confusão no mercado, e você ainda consegue identificar a reversão do preço do ativo, tá? Coisa bem básica, enquanto a média móvel estiver acompanhando o preço funcionando como suporte, sempre procurar o melhor ponto para comprar a ação. Enquanto a ação, o preço do ativo, estiver caindo e a média móvel funcionando como uma resistência, vai procurar o melhor ponto para operar vendido no ativo, tá? Não importa qual mercado. Isso aqui é regra fundamental para você estar operando. Por isso que eu sempre falo para você estar com a média móvel plotada no gráfico. Coloca essa média no gráfico, com ela no gráfico. Isso é muito importante. Bom, se eu tenho essa média móvel junto com o gráfico, alinhado ao gráfico, conversando com o gráfico, sempre procurando os pontos de compra. Sempre vou trabalhar comprado, não vou ser maluco de querer operar vendido achando que cada candle desse aqui é um topo. Não é assim. Para formar o topo de uma ação, existem estruturas a serem formadas, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas foca aqui na média móvel por enquanto. Então, enquanto a média móvel estiver alinhada ao preço do ativo,
vou operar sempre a favor da tendência, tanto para alta quanto para queda. No gráfico é formado, os padrões gráficos, as estruturas do gráfico são formadas por candles, né? Tanto candle verde quanto candle vermelho. São formados por candles de alta e candles de baixa. Com esses candles de alta e candles de baixa, formam-se algumas estruturas que indicam para a gente a reversão de tendência. Não importa qual o nome da estrutura, mas eu vou falar aqui para que você saiba também, a título de curiosidade. Mas o importante é como funciona essa estrutura. É o seguinte, são 3 estruturas. Ombro, cabeça, ombro. É quando o gráfico apresenta esse padrão aqui. Ou morro duplo, tá? Quando o preço do ativo apresenta esse padrão aqui em forma de M. Ou após uma alta, o preço da ação forma um pivô de reversão de tendência, tanto para alta quanto de queda. Depois de uma forte tendência de baixa, pode haver esse movimento para alta. Depois de uma forte tendência de baixa, pode haver o fundo duplo. Depois de uma forte tendência de baixa, pode haver o ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? Então, isso aqui são padrões que indicam para a gente que pode haver uma reversão de tendência da ação. Bom, então aqui você já aprendeu que a média móvel de 20 períodos tem que estar acompanhando o gráfico para acompanhar a tendência e mais 3 estruturas aí. Por que eu só mostrei 3 estruturas? Porque as principais são as mais fortes para estar operando no mercado. O que quer dizer ser mais forte? Quer dizer mais assertivo para operar. Tá? Regra importante. Média móvel. Agora vamos começar o passo a passo. Tá? Média móvel apontando para cima. Né? Até então fazendo estruturas de pullback. Né? Fazendo impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Aqui entrou no período de confusão. Não quer dizer que é reversão. Continua impulsão e retração. Correto? Chega um momento em que o preço da ação, em que o preço do ativo, ele entra em um período de confusões de mercado muito grande, tá? Em que o preço da ação fica muito longe da média, o gráfico ele volta para a média com muito mais força, com esse preço à média com muito mais força, ele tende a entrar num período de confusão de mercado, sendo que ele formou um topo aqui e formou um topo aqui em cima, correto? Se formou um topo mais baixo que o topo anterior, já fica meu alerta. Opa, aqui tem uma resistência forte, aqui não foi possível nem sequer chegar nessa resistência e voltou a cair, né? Então já começo a ficar de olho no gráfico. E média móvel no meio do gráfico, no meio do preço. O gráfico do ativo nada mais é do que o preço. Tudo isso aqui é o estudo do preço do ativo no curto prazo. Tá? Isso aqui é um negócio, é um comércio em que você compra e vende a ação no curto prazo. Você quer ter retorno no curto prazo. Você quer ter o controle da perda e o controle do ganho no curto prazo. Então, se eu tenho esse movimento aqui, formando topo mais baixo que o topo anterior, média móvel entrelaçada ao gráfico, não se faz nada. Não se faz nada, fica de fora. Acompanhe o preço do ativo. A ação, ela vai fazer, depois dessa forte região de confusão de mercado, ela tem 3 frentes a ser tomadas. Tendência de baixa, tendência de alta e lateralização, né? A probabilidade, depois de uma região de confusão de mercado, é entrar em um período de lateralização. Por que que isso acontece? Preço do ativo, ele ficou em um período de confusão aqui e logo depois ele tende a dar uma retomada para alta, só que ele volta a cair de novo e atravessa a média móvel de 20 períodos. Toda vez que o preço ele busca atravessar a média móvel de 20 períodos com força, atravessar essa média móvel muito mais profundamente, dando um retorno à média muito mais profundo, ele tende a entrar no período de confusão de mercado. E esse período de confusão de mercado tende a formar essas estruturas, ombro, cabeça, ombro, tende a formar morro duplo e tende a formar pivô, tá? O pivô para alta ou pivô para baixa. Tá? Isso aqui é a probabilidade, você está trabalhando com a probabilidade.
Depois desse período de confusão aqui, o que foi formado? Essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura. Isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro? Lógico que não é tão desenhadinho aqui assim como um padrãozinho, né? Quanto mais você analisar o gráfico, quanto mais você estudar o gráfico, quanto mais você verificar o gráfico, você pegar mesmo históricos de preço da ação, mais você vai ficar familiarizado, tá? Mais você vai ficar, mais você vai saber identificar e com mais agilidade tendência, retorno à tendência, retração, suporte, resistência, só em observar, tá? Por isso que em pouco tempo você consegue identificar quando comprar e quando vender a ação, tá? Depois que você aprende o passo a passo, como na fórmula do swing trade, em pouco tempo você consegue, em minutos você consegue saber se é hora de comprar ou se é hora de vender a ação, tá? É muito simples. Bom, aqui formou esse padrão aqui. Com esse padrão, você vai comprar a ação? Não, porque veio de um longo período, em que se você fizer alguma coisa aqui, nesse padrão aqui, você vai estar comprando basicamente a ação cara, você vai estar comprando em um momento errado, tá? Principalmente quando a média móvel de 20 períodos inclina para baixo, forma-se um pivô abaixo da média móvel. Lembra do padrão de pivô que eu falei para você? Esse aqui, ó, o pivô. Forma um pivô para baixo e com a média móvel apontando para baixo. Isso aqui me indica que vai haver uma reversão de tendência do preço da ação. Só isso aqui já me indica que vai haver uma reversão de preço da ação. Vai entrar na ação? Não. Vai ficar de fora, né? Aliás, vai ficar de fora para entrar comprado, mas você pode operar vendido. Você consegue identificar a tendência dessa ação. E logo depois disso aqui, continuou a sua tendência de baixa, né? Continua a sua tendência de baixa, dando esses lucros aqui. Vou pegar aqui só mostrar para você quanto que pode ter dado se você tivesse entrado. 11%. 11%. Operando a reversão de tendência. Operando a favor da tendência. 22%, 13%, 28%, pegando de um topo, 9%. Viu que esses movimentos de força, esses movimentos de reversão e movimentos de continuação de tendência dão lucro, dão retornos muito maiores? Isso aqui é provado todos os dias através das redes sociais, em que eu mostro lá sempre os resultados dos membros da SoftTrader. Tá? Todos esses resultados, acompanhando somente a tendência e identificando os padrões de reversão de tendência. Tá? Então, se você identificou que há essa estrutura, formou essa estrutura aqui, houve esse movimento aqui para a tendência de baixa através da média móvel de 20 períodos, o gráfico continuou fazendo impulsão e retração, utilizando a média móvel de 20 períodos como uma resistência, você vai continuar trabalhando vendido no ativo, aproveitando a tendência. E essa tendência aqui, pode te dar esses retornos aqui, como por exemplo 44% no preço da ação, pelo menos, acompanhando um simples padrão de reversão de tendência. Ah, Ariel, mas dá para continuar mais? Até onde poderia continuar? Aqui, ó, 72% com a queda da ação, 72% operando quem vendido. É muito importante que você saiba que é possível operar vendido também no mercado de ações, tá? Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. São operações muito mais válidas aí para você também estar operando, porque nem todo trader, nem todo investidor ganha dinheiro somente com alta, tá? O mercado não sobe para sempre, não desce para sempre. Ele tem movimentos de retorno, né? Tem movimentos de correção, tem movimentos de reversão de tendência, e é com esses movimentos de correção, de reversão, que você consegue comprar ou vender, também trabalhar vendido, e você consegue ganhar com a alta e com a queda no preço da ação, tá? Vamos verificar aqui um outro gráfico? Vamos fixar bem essas estruturas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Petrobras. Petrobras está em tendência de alta no momento, tá? Porém, olha o que ela está formando. Vamos pegar do início, pegar o histórico do preço. Sempre vamos analisar o lado esquerdo do preço. Impulsão e retração em um período de confusão de mercado, não se esqueça disso, período de confusão você não opera.
a partir desse momento aqui, você consegue operar comprado no ativo, a partir desse momento. Então, a partir daqui, ó, 10%, vamos pegar aqui 12% de lucro, até que chega em um momento em que mostra para a gente um período de confusão de mercado. Né? Que período é esse? É quando o preço do ativo, ó, seu topo não ultrapassa o topo anterior, média móvel fica entrelaçada ao gráfico, e isso daqui mostra para mim uma região de confusão de mercado. Isso daqui já me indica que pode haver uma reversão de tendência. Logo depois que há uma forte tendência de alta e o preço do ativo entre uma confusão de mercado, eu posso vir aqui e aguardar mais um pouco. Tá? Eu vou esperar um próximo movimento, eu vou esperar ele sair dessa confusão. Essa confusão de mercado pode fazer essa estrutura que está fazendo agora no mercado, tá? Em que pode formar essa impulsão para baixo. A probabilidade é que forme esse pivô de baixa. Por quê? A média móvel de 20 períodos está acima do preço, por enquanto está se suportando aqui. E quando eu confirmo essa reversão de tendência? Quando o preço do ativo ele romper esse fundo. Se ele romper esse fundo, está confirmada a minha reversão de tendência da ação. Tá? Isso aqui está confirmado a reversão do preço do meu ativo. Tá? É diferente, lógico, o preço da ação pode voltar a subir aqui, bacana, romper tudo isso aqui totalmente contra a probabilidade. Não tem problema nenhum, mas o importante é que você esteja a favor da probabilidade. Quando aparece essa estrutura aqui, a probabilidade indica que a tendência do ativo pode ser revertida. Tá? E é importante que você não compre a ação aqui, é importante que você não compre a ação aqui, e é importante que você não compre a ação aqui. Você sempre vai acompanhar a tendência do preço da ação. Sempre vai acompanhar. Então, a lição aprendida aqui, você acompanhou os 3 passos a passo. Aliás, sempre acompanhou até agora as premissas para analisar passo a passo, para identificar a reversão de tendência do preço da ação. Agora, colocando isso em números, vamos lá. Primeiro passo, média móvel de 20 períodos. Acompanhando a tendência? Se está acompanhando a tendência, não há motivo para crer que há uma reversão de tendência. Passo 2, analisou o gráfico. Viu que o gráfico, o preço da ação, o preço do ativo, está fazendo esse movimento aqui de confusão de mercado? Vou esperar o próximo movimento. O próximo movimento vai ser uma daquelas 3 estruturas que eu havia falado. Morro duplo, né? Ou fundo duplo. Ombro, cabeça, ombro. Ou ombro, cabeça, ombro invertido, né? Depois de uma forte tendência de queda. Ou o pivô. Tá? Isso aqui é uma estrutura também muito poderosa, tá? O pivô ele é a estrutura de força no gráfico. É ele que dita para a gente a tendência da ação, inclusive a reversão de tendência. E depois de toda a estrutura, não importa qual estrutura que seja, sempre vai aparecer um pivô. Sempre. É quase que impossível no que não apareça. Qualquer estrutura de continuação de tendência, de reversão de mercado, de lateralização, sempre vai haver um pivô que está acompanhando a tendência, é um pullback, né? Bom, nesse caso aqui, o passo 1 foi a média móvel acompanhando o preço. Passo 2, a região de confusão de mercado que antecede a esse preço. E o passo 3 é você aguardar a estrutura. Você vai aguardar uma dessas estruturas. Aqui já dá para ser analisado que depois dessa confusão de mercado, você vai identificar que aqui pode estar formando um pivô para baixa, porque a média móvel de 20 períodos está apontando para baixo, está acima do preço da ação, ou seja, está acima do gráfico, e você ainda, se romper esse fundo aqui, está confirmada a minha reversão de tendência. Depois de toda essa estrutura aqui, ele vai querer romper, sim, os 50% desse movimento principal. Tá? Quase que certo disso acontecer. Ariel, preciso de uma clareza um pouco maior, de uma confirmação um pouco maior. Você pode vir aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal ele indica para você com muito mais facilidade a tendência da ação.
e inclusive a reversão da ação. Só que para você pegar o ajuste fino, pegar o exato preço em que você pode vender essa ação, é no gráfico diário. Tá? Gráfico semanal serve para você identificar a tendência. Aqui, por exemplo, identificamos a tendência de alta, sendo que, olha onde está o preço. O preço do ativo está muito afastado da média. Ele buscou com muita força a média móvel de 20 períodos. Né? Bateu aqui e voltou. Quer dizer que aqui é o momento para comprar? Não, porque aqui nessas últimas 3 semanas está em uma tendência de queda. Nos últimos meses está em uma tendência de alta. Mas aqui eu fico de fora da ação, fico de fora do preço do ativo, porque ainda não me confirmou a alta, a retomada de alta. Tá? Só fechou uma semana, tem apenas um candle aqui, representando que essa semana foi uma tendência de alta. Tá? Aqui só me diz que preço está muito longe da média, pode retornar para a média a qualquer momento. Então, não vou fazer nada, vou ficar de fora do preço da ação. Vamos analisar uma outra ação. Azul 4. A Azul 4 aconteceu a mesma coisa. Preço seguiu muito. Vou botar aqui no gráfico diário da ação para você ver melhor. Gráfico diário, pronto. O preço da ação, o preço do ativo, depois de uma forte tendência de alta como aqui, forte tendência de alta, preço ficou entrelaçado à média, ou seja, região de confusão de mercado que antecede ao padrão de reversão de mercado. Se o preço está muito longe, se o preço está muito entrelaçado à média, é um padrão em que eu tenho que ficar de fora. Logo depois, formou esse movimento aqui, ó. Esse movimento, morro duplo. Preço atravessou a média móvel de 20 períodos e deu início aí à reversão nesse período de tempo. Com essa reversão, houve esse ganho aqui. Foi cerca de 21% de ganho. 21% de ganho em apenas alguns dias, operando um padrão simples de reversão de tendência. Tá? A ação continuou caindo? Caiu muito. Né? O preço do ativo caiu muito. E para quem acompanhou a tendência e foi colocando cada vez mais lotes, houve alavancagem do capital. Houve alavancagem não, houve a multiplicação do capital, ganhando aí 44%. Tá? 44% em uma única ação. Isso aqui seguindo a tendência depois de uma reversão de tendência, depois de um padrão de reversão de tendência da ação. A ação pode voltar agora para sua tendência de alta? Não sei, vamos ver aqui. A ação em tendência de baixa, né? Continuou sua tendência de baixa, até que chegou um momento aqui em que atravessou a média móvel de 20 períodos. A média móvel de 20 períodos aqui está apontando para baixo ainda. E o gráfico está indo para cima, ou seja, tudo indica que vai haver uma região de confusão de mercado, em que o preço da ação, em que o preço do ativo, ele tende a ficar lateralizado. Tá? Ele tende a ficar lateralizado. Deixa aqui um pouquinho para você ver. Pronto, isso daqui é o que pode acontecer. Tá? Preço subindo, média móvel descendo. Preço do ativo pode continuar fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Isso aqui não se faz nada, mas isso aqui antecede um movimento de reversão de tendência. Quer dizer que é hora de comprar? Não. Você precisa da confirmação para reversão de tendência. Você não pode comprar a ação antecipadamente, também não pode vender a ação antecipadamente. Tá? Quando você se antecipa, ou você se afoba, você tende a perder dinheiro no mercado. Tá? Então espera, coloca a ansiedade de lado e espera a estrutura completa ser formada. Essa estrutura pode ser uma dessas estruturas com a média móvel de 20 períodos para comprar e vender as ações. Bom, pessoal, espero ter ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo fazer o conteúdo com a sua sugestão e tiro suas dúvidas aqui nos comentários, tá? Não esqueça também de curtir esse vídeo ou compartilhar com quem você acha que precisa para ganhar dinheiro aí no mercado. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.